O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou? Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho cevado.
Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar-nos e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Queridos filhos e filhas da igreja, a legislação de grande parte das nações toma como base daquilo que seria justiça uma sentença quase que matemática. Para os amantes do direito, ou para os que estudaram direito, e mesmo para nós que talvez não tenhamos estudado esta disciplina, nós sabemos que no direito humano, o que é a justiça? A justiça, segundo o direito, é dar a cada um aquilo que é seu, é dar a cada um aquilo que lhe é devido, e isso é justiça. Então, quando alguém te perguntar, o que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que é seu, ou aquilo que lhe é devido, e não está errada esta noção de justiça. Mas aqui nós esbarramos num problema. Por que nem sempre nós conseguimos ser justos? Por que mesmo alguns juízes nossos brasileiros nos envergonham? Não precisamos evidentemente citar quem ou quais são, mas alguns juízes nos envergonham. Porque mesmo estudando justiça, não conseguem praticá-la. E mesmo você e eu, nós, por mais que nós queiramos ser justos, nem sempre ou quase nunca nós conseguimos, por um motivo. Por causa do pecado original que deixou sequela em nós, assim como uma grave enfermidade deixa sequela no enfermo que se recuperou, o pecado original deixou sequela em nós. Então a gente tenta ser justo, mas na maioria das vezes a gente não consegue. E não consegue porque o pecado original deixou em nós 3 paixões que acabam lascando com tudo. E quais são essas 3 paixões que o pecado original deixou em nós? Eu peço àqueles que puderem que possam repetir comigo. Deixa eu abrir aqui, porque tem gente aqui também, né? Vocês estão aqui. Então, veja bem, são 3 os problemas que fazem com que por mais que nós tentemos ser justos, a gente não consegue. Eu peço àqueles que podem repetir comigo. Primeiro comigo, a ira, a soberba, a inveja. Por causa da ira, da soberba e da inveja, nem sempre a gente consegue fazer justiça. A ira, porque quando alguém comete um ato ruim contra alguém que nós amamos ou contra nós, a gente sente raiva daquela pessoa, e se ninguém segurar a gente faz justiça com as próprias mãos. A segunda, a soberba. Porque quando alguém cai, quem não está na graça do Espírito Santo, tem a tentação de tentar punir e corrigir o outro, se sentindo superior a ele. E Santo Agostinho nos ensina, quando você vê alguém cometer uma coisa horrorosa, nunca diga assim, credo, que pessoa terrível, porque se a graça não te segurar, você faz pior que ele. Você não cometeu nenhum pecado muito grave ou muito violento até agora, porque o Espírito Santo não deixou. Porque por nós mesmos nós somos todos pecadores, todos limitados, todos fracos, porque todos nós nascemos, infelizmente, com o pecado original. O Salmo 50, que nós acabamos de cantar, diz assim: e pecador já minha mãe me concebeu. Sinto muito, você aceite ou não, essa é a verdade revelada.
Todo mundo é fraco e pecador. Então nunca olhe para o delito do outro de cima para baixo, porque nós não estamos num pedestal acima de ninguém. Todos nós somos pecadores. E ao olhar para o delinquente, deseja que ele cumpra a pena, que ele se recupere e que ele seja salvo pela misericórdia do Senhor, após pagar os seus delitos com Deus ou para com a sociedade. Então, o segundo problema, a soberba. Eu corrijo o outro, mas me sentindo acima dele. Qual que é o terceiro? A inveja. A inveja é assim: fulano errou, fez tudo errado, mas olha quantas bênçãos que ele recebe. Ah, isso não é justo, ele merece se lascar. A inveja. Às vezes você vê uma pessoa toda torta e mesmo assim ela tem graças e bênçãos, porque Deus não é como nós, vingativo. O nosso Deus é misericórdia. Entenderam bem? Então, por causa dessas três paixões tristes que nós temos, quais são mesmo? A ira, a soberba e a inveja. A gente tenta ser justo, mas quase nunca a gente consegue. É interessante que o mundo moderno tem percebido isso. Quando você vai em alguns restaurantes estrangeiros, por exemplo, no Outback, você vai ver que o garçom geralmente te atende assim, ó. Senhor, nosso cardápio é esse, o senhor quer escolher o quê? Uma ribs, né? Não é assim? Por que está por detrás disso? Que eu só consigo me comunicar de verdade quando eu estou no mesmo nível. Quando eu falo de cima para baixo, eu não faço a pessoa crescer, mas também quando eu falo de baixo para cima, eu também não promovo o crescimento da pessoa. Então toma cuidado, né? E eu não ia falar isso, mas se Deus está mandando eu falar, vou falar. Tem muita gente que não dá certo na vida porque tem dois problemas. Ou complexo de inferioridade, se sente sempre menor que os outros, eu faço tudo errado, nada que eu faço dá certo, nossa, sou um fracassado. Ou então complexo de superioridade, eu sei, eu já sei, não venha me ensinar, porque sou uma pessoa instruída. Essa pessoa não aprende nada, porque quem já acha que sabe tudo, se fechou a vida, se fechou ao novo e não vai para frente. Dois venenos, complexo de inferioridade e complexo de superioridade. Todos nós somos filhos amados de Deus, ninguém está acima, ninguém está abaixo. Então vejam bem, Deus não julga segundo os critérios humanos, porque em Deus não há ira, nem soberba, nem inveja. Por isso Deus nos julga a partir da sua infinita misericórdia e da sua graça inesgotável. Por isso que o Papa Francisco tem falado quase como um refrão, principalmente depois do ano da misericórdia. O Papa Francisco fala sempre: Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir perdão. Deus nunca vai cansar de perdoar você, mas você se cansa de pedir perdão a Deus, e é por isso que nem sempre você experimenta a misericórdia do Senhor para com você. Muita gente ainda vê Deus como um bicho papão, que vai te castigar, que está de olho em você, que vai ferrar com você. Deus não é assim. Deus é um Pai misericordioso, que sempre está de porta aberta, por mais que a gente abandone a casa dele, a porta sempre está aberta. E isso me lembra uma coisa. Uma vez, uma catequista, aliás, se tiver catequista aqui, é uma dica interessante. Uma catequista pediu para a criançada da catequese ler a parábola do filho pródigo com os pais, com o pai e a mãe em casa. E ela falou que era para o pai e para a mãe ler junto a parábola do filho pródigo, e que no domingo seguinte da catequese, a catequista ia fazer perguntas. E a criançada voltou. Aí ela fez pergunta, por exemplo: o que o filho pródigo pediu para o pai? O mais velho respondeu: a parte da herança. Quantos irmãos o filho pródigo tinha? O outro respondeu: ele tinha um. Era mais novo ou era mais velho? Mais velho e tal. Aí a catequista perguntou assim: muito bem, como deu empate e quem ganhasse ia receber um prêmio muito bonito, a catequista falou: agora a gente precisa desempatar, então vou fazer a pergunta mais difícil.
Aí a criançada tudo querendo ganhar o presente, ainda tinha uma caixa de chocolate, né? A criançada tudo alvoroçada. A catequista perguntou assim: qual foi a primeira coisa que o pai falou depois que o filho voltou? E o mais novo respondeu: eu. Aí ela olhou a pouca idade dele, né? Pensou por dentro, tadinho, não vai saber, né? Então fala, qual foi a primeira coisa que o pai falou logo que o filho voltou? O menino falou assim: já para o seu quarto. Mas ao mesmo tempo, esse menino foi muito inteligente e usado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque uma coisa que a criança tem na cabeça dela instintivamente é que o pai e a mãe dele ama tanto ele, que nunca vai botar ele para fora. A criança acredita nisso, piamente. E provavelmente quando esse menino fazia uma coisa errada, o que a mãe falava? Qual que era a pena máxima que a mãe dava? Pô, seu quarto, e sem internet. Aí é o fim da picada. Aí você mata a criança. Sem Wi-Fi. E sem 4G também, né? Vejam bem o que eu quero dizer. Uma criança sabe que a casa do pai é sempre dela. Então ela achava que Deus Pai faz com a gente a mesma coisa. E ela não está errada. Ela não está errada. O nosso Pai é assim. Ama-nos com um amor incapaz de desistir de mim, de desistir de você. Hoje eu li um texto norte-americano, mas muito bonito, de um teólogo norte-americano. E esse texto dizia assim, eu achei muito bonito: apesar de eu ter dado tantos motivos para ele desanimar e desistir de mim, ele não mudou a opinião dele a meu respeito. Que coisa bonita, né? Pense bem você e eu. A gente não dá um monte de motivo para Deus desistir de nós? Deus não desiste, é a gente que desiste dele, mas Deus nunca desiste de nós. E esse é o Pai que nosso Senhor Jesus Cristo veio mostrar para nós. Então, vamos aprender com esse Pai. Agora aqui cabe uma pergunta. Agora vamos lá para a pergunta, para vocês. Não precisa responder com a boca. Somos como esse pai? Será que somos filhos que puxaram o pai? Vou ajudar você. É fácil acolher um marido que saiu de casa, fugiu com outra, ficou 10 anos, teve um filho com a outra, e depois diz que se arrependeu e volta para você? Será que você receberia? Segundo exemplo, um filho jovem, dependente das drogas, que sempre promete que vai mudar, sempre, e dessa vez ele veio jurando que é verdade. Será que você o receberia acreditando que ele realmente mudou? O que o mundo nos ensina? O que as pessoas dizem? Se uma pessoa te trai e você aceita ela de volta, as pessoas falam assim: você é louca de voltar com ele? Você é doida? Né? Sou a doida, né? E fora que eles falam assim: se você aceitar ele de volta, eu vou te encher de pancada, você merece uma surra. Não é assim que o mundo ensina? E será que se acontecesse uma tragédia no nosso casamento, nós seríamos capazes de perdoar e reatar aquela relação imitando esse pai? Porque depois que esse filho morreu, todo o dinheiro da herança, o pai aceitou de volta e devolveu para ele o anel. Não sei se todos sabem disso, mas o anel na época tinha um selo, um brasão, que você podia vender as propriedades com aquele carimbo. É como se o pai desse para ele o cartão de crédito e a senha. Será que você e eu faríamos a mesma coisa? Quando ele colocou, bota o anel de volta nele, ele gastou tudo, e além de ter gasto, o pai está falando assim: eu te dou de novo todos os meus bens. Será que a gente faria isso? Você está percebendo como que Deus é, e como que nós somos? Eu poderia citar muitos exemplos, minha gente, mas eu vou citar um caso que aconteceu aqui em Sorocaba, 15 anos atrás, em Sorocaba, para não buscar nenhum caso longe. Uma mulher que eu conheço, e essa história é pública, foi dado testemunho, mas mesmo assim eu não vou falar quem é, mas uma mulher de Sorocaba, 15 anos atrás, já com seus 45 ou 50, não lembro agora, uma vida sólida, casada, filhos, o marido se engraçou com uma mais nova, uma novinha, essas novinhas da vida, as novinhas aproveitadoras. Evidentemente ela estava de olho na aposentadoria dele.
no dinheiro dele. Mas o cara se achava o lobo mau, né? Que tem a idade do lobo, toma cuidado. Deus abençoe. E aí, ele se engraçou com a menina e achou que a menina gostava dele, ou dos reais, da conta corrente, né? E ele fugiu com ela. E além de ele fugir com ela, ele começou a andar de mão dada com a novinha, um senhorzão já, andando de mão dada com a novinha, por todo quanto é bairro da nossa cidade. Ele estava envergonhando a esposa, humilhando a esposa. Essa esposa chorou, emagreceu, entrou em depressão. Ela chegou a ficar de cama. Eu me lembro. Haja oração, remédio, psicólogo, tudo tem direito. Com muito custo, uns 10 anos depois, ela se levantou, se reergueu. A fé que ela tinha, a participação dela na paróquia dela, que não é a nossa, lhe deu a capacidade de se levantar. Só que um dia terrível, o homem começou a passar mal, começou com dor de garganta que não passava, e quando foi ver, estava com câncer. Essa história não é historinha, aconteceu. E quando a doença foi avançando, cadê a novinha? Um beijo e me liga. E ainda foi embora com os pertences do homem, né? Vai vendo. Nem os filhos quiseram aceitar o pai de volta, porque falavam: olha o que você fez com a minha mãe. Olha aí, toma. Você está colhendo o que você plantou. Não é assim que o mundo ensina? O filho mais velho da parábola de hoje não quis entrar na festa, você reparou? Porque eu já se viu meu pai matar o novilho gordo para ele. Mas já se viu uma coisa dessa? Esse menino merece uma surra, ele merece virar morador de rua, ele merece perder tudo que ele tem. Meu pai está louco. Ah, mas ele está pobre, acabado. Merece. E às vezes você olha para uma pessoa que está na rua da amargura por causa do próprio pecado, você fala: é bem feito. Olha, gente, se você não quer que a sua vida se atrase, nunca diga essa frase: é bem feito. Falo para você, para o seu bem, nunca, por mais que a pessoa mereça, estiver na rua da amargura, ali na sarjeta, nunca diga é bem feito, que você não sabe como volta para você. Fala o sinal da cruz na boca e nunca fala essa frase, tá? O filho mais velho de hoje falou: é bem feito. E os filhos também não quiseram o pai. Esse homem ficou sozinho, a casa dele virou uma imundície, até porque também a maioria de nós homens, malemar, sabemos limpar a casa, graças a Deus tem a mulherada, não dizendo que é só a mulher que tem que limpar, mas vocês sabem muito melhor que nós, muito melhor que nós. Uma casa sem mulher, misericórdia, né? Só por Deus, né? E a casa dele virou um chiqueiro, e a doença evoluiu tanto que ele ficou ali morrendo em cima de uma cama. E quem foi que recebeu ele? A esposa foi lá pegar, levou para a casa dela, transformou o quarto numa cama hospitalar, numa semi-UTI, cuidou dele até o final. E nos últimos dias, a doença tinha já devorado as pregas vocais, ele não falava mais. Nos últimos dias, nas últimas horas, a única coisa que se via no rosto desse homem eram lágrimas. E as lágrimas pediam perdão que a boca já não era mais capaz de expressar. Morreu chorando, sem nada dizer, nos braços da sua esposa. As pessoas do bairro, quando ela trouxe ele para casa: mas onde já se viu? Olha aí, ele está colhendo, olha o que ele fez você sofrer, você é uma boba. Sabe o que ela disse? Ela falou assim: eu fui lá no padre há muitos anos atrás, falei: na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, eu vou honrar a promessa que eu fiz. Hoje estamos celebrando 50 anos, nossos paroquianos, que também nos dão esse testemunho, né? Quando a coisa está ruim, pula fora. É assim que a turma faz hoje no casamento. Ficou difícil? Não estou sentindo mais. Eu não sei, acho que eu não amo mais ele. Não ama mais? Vai aprender a amar então. Não ama mais? Treina que você consegue. Amar é uma coisa que você aprende, viu? Vai treinar.
Não existe essa coisa, não amo mais ele, não amo mais ela. Vai aprender que você prometeu que vai amar até o final da sua vida. O amor acabou, renova, enche o pote. Tá bom? É assim que faz, não é fugindo não. Cria jeito. Essa mulher nos ensina aquilo que o Pai nos ensinou a fazer hoje. Talvez muitos de nós queremos dar o troco, queremos jogar na cara, queremos nos vingar, mas nós sempre fazemos isso movidos pela ira, pela soberba e pela inveja. E é por isso que a gente fracassa tanto na nossa história, na nossa vida. Conclusão. O filho mais velho não quis entrar na festa. Ficou do lado de fora. Por causa da soberba, pois se sentia maior que o irmão. Por causa da ira, ficou com raiva e queria que o outro pagasse. E por causa da inveja, para ele o Senhor mata o bezerro melhor, para mim não. Recebamos hoje o perdão desse Pai misericordioso? Sim, não nos esquecendo, porém, que antes de pedir perdão, é necessário oferecê-lo. Não fiquemos tristes quando aqueles que de acordo com nossos critérios humanos não merecem, mas são abençoados e perdoados. Pelo contrário, imitemos o nosso Pai, que fica alegre quando o pecador é perdoado. Entremos na festa, que é a festa da misericórdia, a festa dos remidos, a festa dos perdoados. E você pode, se quiser, chamar essa festa de paraíso, se você quiser, pois é sinônimo. A porta continua aberta e o Pai insistindo para que a gente entre também. Que todos nós passemos por essa porta da misericórdia, mas para tanto, aprendamos a imitar o nosso Pai. Não querer que o outro se lasque, querer que ele cresça, querer que ele seja perdoado, querer que ele se converta. Este é o desejo nobre que faz com que os filhos se pareçam a cada dia mais com o Pai que tem. Assim seja. Amém.